Queridos irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos para mais um culto. Estamos usando a ferramenta da tecnologia para nos comunicarmos à distância. No entanto, essa comunicação que acontece instantaneamente nos coloca juntos no mesmo propósito para cultuarmos ao nosso Deus. Vamos invocar a presença do Senhor. Vamos buscá-lo enquanto se pode achar. E nós precisamos tanto do Senhor, sempre precisamos. Não é por causa do momento difícil, da pandemia ou de outras circunstâncias, sempre precisamos. Mas quando nós estamos em apuros, nós sentimos muito mais ainda a necessidade de clamarmos pelo Senhor. Por isso que o salmista falou, se não fosse o Senhor ao nosso lado, quando os inimigos vieram contra nós, eles teriam passado por cima de nós. Se não fosse o Senhor que estivesse conosco, as muitas águas teriam nos afogado. Porque foi no momento de aflição, de apuro, que o povo sentiu muito mais ainda a bênção de ter a presença de Deus. E nós cultuamos o Senhor em dias tranquilos, e cultuamos também em dias turbulentos. Estamos nós aqui para expressar a nossa fé, apesar de toda circunstância difícil, apesar de tudo aquilo que vai se acumulando em cima de nós, que vai tentando trancar o nosso caminho, pesar os nossos passos, botar trevas no nosso caminho, nós seguimos firmes, porque nós sabemos quem é o Deus da nossa vida. Então, mesmo que andamos pelo vale da sombra da morte, não temos medo, porque o Senhor está conosco. Ou seja, nós não somos manipulados por aquilo que é produzido pelo vale da dificuldade, vale da morte, vale de lágrimas, vale de dor. Nós somos influenciados pelo amor e pela graça de Deus, pela presença de Deus. Porque o Senhor está conosco, eu não tenho medo, nem no vale da morte. Vamos orar, invocar a presença de Deus e que isso seja válido mesmo, que não seja apenas um ato religioso, que não seja apenas um momento costumeiro, não seja apenas uma tradição, não, mas que nós possamos nesse momento sentir mesmo que há algo espiritual, uma atmosfera celestial nos envolvendo. Vamos invocar a presença de Deus. Quem sabe você, antes de orar, já faz uma oração prévia, dizendo, Senhor, eu quero sentir a Tua presença aqui dentro de mim. Eu quero sentir que Tu estás comigo, porque isso vai me tranquilizar. E eu vou ficar mais à vontade para Te cultuar, porque a minha mente não estará nas preocupações, meu coração não estará nos sentimentos danosos que me rodeiam. Não, eu estarei totalmente inclinado, totalmente direcionado para Ti. Vamos pedir que o Senhor se deixe sentirmos a Sua presença. Amém? Digam amém aonde você está. Vamos orar. Invoquemos a presença do nosso Deus. Querido Deus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Não tem tempo, Senhor, que consiga Te diminuir. E não tem tempo que consiga Te exaltar, porque Tu és o que é, independente de qualquer momento. Tu és grandiosíssimo, altíssimo, santíssimo, poderosíssimo. O Senhor Deus não tem nenhum concorrente. O Senhor não tem ninguém à sua altura que possa, Senhor, se equivaler à força, ao poder, à vida, à eternidade, à inteligência, tudo que o Senhor é. Nós Te pedimos, Senhor, faça-se presente e que nós possamos sentir essa presença maravilhosa conosco aqui. Nós Te cultuamos, nós Te adoramos, Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha, não mais se demore, Cristo vai hoje passar. Reino de mãos
estamos num culto presencial, nós então procuramos uma alternativa para que todos possam contribuir com a obra de Deus. E eu sei que todos nós temos o entendimento da importância das ofertas e dos dízimos. Para tirarmos alguma coisa de dentro da nossa casa e colocarmos na obra do Senhor, só mesmo porque nós temos o entendimento da importância que é fazer isso, da importância que é contribuir com a missão, da importância que é manifestar em atos concretos a nossa fé, que não é só de palavras. Nós cremos que o Senhor nos suprirá. Nós cremos que foi o Senhor que fez chegar até nós qualquer renda. Fez chegar a nós por meio do nosso trabalho, da saúde, da oportunidade. Então nós entendemos que de uma maneira ou de outra, ou de todas as maneiras, foi o Senhor que nos permitiu ter a renda que temos. Então por isso nós fazemos como Jesus ensinou: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Nunca foi fácil seguir a Jesus, nunca foi. A obra do Senhor sempre foi um sacrifício, sempre foi desafiadora, porque aquilo que é espiritual, aquilo que é de fé, exige de nós uma atitude que vá romper com todos os paradigmas, com todas as balizas, com todas as nossas observações, nossas seguranças, as nossas questões humanas, as nossas necessidades humanas, o nosso tempo, a nossa vontade de lazer, a nossa vontade de pecar, inclusive. Então, há um sacrifício, há uma doação, há uma entrega. Os apóstolos entregaram tanto de si ao Senhor que entregaram a própria vida e encontraram a morte. Ou morreram degolados, ou morreram crucificados, alguns crucificados de cabeça para baixo. Todos entregaram. E depois a igreja do Senhor foi tão entregue à igreja primitiva, que era jogada aos leões e tinha outros tipos de mortes atrozes, porque havia uma entrega. Mas por que a pessoa fazia tudo isso? Para aquela geração, para essas pessoas, entregar o dízimo era coisa pequena. Eles entregavam muito mais a sua própria vida, imagina só. E a Bíblia diz que na igreja primitiva as pessoas, na parte dos bens, na parte material, eles davam era tudo. Olha só, que nível de segurança, que nível de desprendimento, que nível de fé, que nível de visão essas pessoas chegaram a ponto de ter toda essa atitude de entrega. Impressionante. E hoje nós temos a oportunidade de entregarmos ao Senhor o dízimo. Nós entregamos também ao Senhor os nossos ministérios. Estamos um pouco parados por conta da pandemia, mas vamos voltar. Mas eu quero dizer a você, tenha isso como um privilégio, a entrega dos dízimos e das ofertas. Não com algo pesado, não com algo que se faça com dó, não com algo que se faça com medo, porque é o Senhor que nos supre em tudo. Em tudo. São nos tempos difíceis que nós mais provamos que confiamos no Senhor. São nos momentos que mais exigem de nós, que nós provamos que realmente temos o Senhor por nossa maior garantia. Se você entende que é importante a sua participação na entrega do dízimo e da oferta, mesmo tirando de si, isso é um ato de amor, um ato de alguém que entende a visão da igreja, de Jesus Cristo, e de quem também é grato ao Senhor, porque chegou alguma coisa na sua vida. Você pôde sobreviver, pagar suas contas, embora não todas, talvez se endividou por uma questão ou outra, que ajudou alguém, mas você tem um recurso. Entregue ao Senhor o que é do Senhor. Não é a parte do Senhor que vai resolver os teus problemas financeiros. Entregue o que é do Senhor. E você vai ter a fidelidade do Senhor naquilo que é gerado a partir da entrega, porque tem uma fidelidade, tem uma parte do Senhor que ela vem por meio da entrega. É quando nós damos um passo de fé ao Senhor, Ele dá outro passo de fé para nós. Pedro deu um passo de fé para Jesus e Jesus sustentou a fé de Pedro quando ele andou sobre o mar. Vamos orar. Vamos consagrar os dízimos e ofertas ao Senhor, aquilo que você já colocou no coração de fazer essa entrega. Deus, te damos graças por esse momento, obrigado por ter cuidado de cada um de nós. Estamos aqui, Senhor, agradecidos pela renda que nós temos, alguns mais, alguns menos, alguns endividados, alguns mais tranquilos, mas o certo é, Senhor, que estamos sobrevivendo,
comemos todo dia, temos nossas roupas, temos nossa casa, estamos abrigados. Obrigado pelo teu grande amor, Senhor. Nós consagramos ao Senhor os dízimos e ofertas que serão entregues durante a semana. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado na sua vida, na minha vida, na sua casa. Cante a Ele. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. O Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre pela adoração e pela liberdade que temos. E aproveitando dessa liberdade, eu te convido a fazer juntamente comigo a leitura de alguns versículos que se encontram na Palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, os versículos 24 ao 30, e que possamos ser alimentados agora com a Palavra do Senhor. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas aos cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. E o demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Esse texto também, ele se encontra na Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, os versos 21 ao 28. Mas eu preferi fazer a leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 7, os versos 24 ao 30,
para que eu e você tivéssemos um pouquinho a mais desse momento e desse encontro dessa mulher com Jesus. Desse momento em que ela lança até Jesus o seu pedido e poderia simplesmente desistir do seu sonho, desistir daquilo que a fez ir até Jesus, pela fala, de uma certa maneira até que não a motivou a continuar quando Jesus fala com ela. No versículo 27, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quantas vezes eu e você nos sentimos desmotivados, nos sentimos paralisados por algumas falas que se achegam até nós. Mas o interessante, o que eu gostaria de conversar contigo um pouquinho neste culto, é que esse texto, ele traz para a minha vida ensinamentos preciosos para a sua vida também. Momentos dos quais nos leva a continuarmos a sermos perseverantes diante dos obstáculos, diante das falas que nos entristecem. Mas uma coisa é certa: quando nós nos posicionamos e sabemos o que queremos, quando temos o nosso objetivo certo dentro em nós, nós temos a quem recorrer. E sabemos que a caminhada, mesmo não sendo muito fácil, ela não será uma caminhada solitária, porque o nosso Deus, Ele está conosco. Aquela mulher diante do desafio, deixando a sua filha em sua casa, deixando a sua filha numa situação nada agradável, essa mulher percorreu pelo caminho, sabe lá quais os obstáculos que ela enfrentou durante toda a sua caminhada até o encontro com Jesus. Eu não sei, talvez até quem está aí ao seu lado também não saiba os conflitos que você tem enfrentado, meu irmão e minha irmã. Talvez nos é desconhecido toda a trajetória de muitos que estiveram antes de nós numa mesma situação e que por vezes podem até ter desistido no caminho porque não tiveram apoio. Mas uma coisa é certa: eu e você temos a palavra de Deus, e esta palavra nos serve como guia, nos serve como a certeza de que nós podemos ser perseverantes. E como eu disse, esses versículos, esse episódio na vida desta mulher, ao encontrar-se com Jesus, ao encontrar-se com o Mestre, e mesmo ela sendo grega, mesmo ela sendo uma mulher que não era do povo para quem se destinava às primícias da mesa, ela não desistiu, ela não parou ali com sua necessidade, fechando-se em si mesma, fez o seu caminho de volta. Não, não, não. Muito pelo contrário, ela persistiu. E mesmo que não fosse as primícias do que estava na mesa, ela ficaria satisfeita com as migalhas que viessem até ela. A minha pergunta é, meu irmão e minha irmã, qual tem sido a sua atitude diante de um Deus tão amoroso, diante de um Deus tão poderoso, mas que muitas vezes não te responde da maneira que você quer? Muitas vezes olhamos para a nossa comunidade de fé e não enxergamos aquilo que queremos. Queremos uma casa talvez cheia, queremos uma pessoa que tenha não só
somente a empatia, mas que ela tenha uma certa ousadia diante das circunstâncias. Talvez os nossos olhos não estão enxergando uma situação da qual nosso Deus ainda tem o controle nas mãos. Você pode glorificar a Deus aí onde você está, amém? Porque o nosso Deus, ele não perdeu o controle. Ele ainda tem o controle da minha vida, ele ainda tem o controle da sua vida, ele ainda tem o controle da nossa igreja, amém? Glória a Deus por isso. Porque mesmo fazendo parte de uma instituição, nós somos a igreja do Senhor. E é para a igreja do Senhor que a palavra hoje está sendo direcionada. E um grande ensinamento que nós podemos tirar desse texto que nós lemos é que a dor, o momento de dor, não pode corroer na minha vida e na sua vida a esperança, amém? Não são os momentos de perdas, não são os momentos que não são momentos dos quais nos motivam a caminhar, muito pelo contrário. Não são as nossas fragilidades que têm o poder e a palavra final diante das situações que enfrentamos, mas é o nosso Deus. E as situações, as circunstâncias, os momentos em que passamos de crise, esse período de pandemia, Ele não tem a palavra final para a igreja do Senhor, amém? Nós não podemos parar por aqui. Não podemos permitir que as situações, que os nãos que enfrentamos venham corroer ou venham fazer com que a nossa esperança não brilhe diante dos problemas. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus te convida, meu irmão e minha irmã, e convida a mim também, a alimentarmos a nossa esperança. Não são as palavras desmotivacionais que elas venham com poder extraordinário de destruir aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Ele conquistou a nossa salvação, Ele conquistou um lugar com Ele, Ele conquistou o título que eu e você temos de sermos filhos e filhas de Deus, amém? E é num momento festivo, é no momento de gozo, no momento de gratidão que eu e você colocamos ali a nossa esperança em foco. Sabe por quê? Porque na festa, nos momentos de gozo, nos momentos de alegria, são momentos apropriados para muitos sorrisos, louvores. Mas é no seu momento com Deus, é na adversidade, é quando você não está ali sendo privilegiado, como você às vezes até gostaria de ser. Mas são nesses momentos que a nossa esperança é renovada. A palavra de Jesus poderia ter desmotivado aquela mulher. Ela poderia voltar para a sua casa e chegar lá, o problema continuar o mesmo, continuar vendo o sofrimento de sua filha e não ter o que fazer. Mas ela não desistiu, ela não parou, ela continuou e foi ousada também. Porque diante da fala de Jesus, ela simplesmente falou: opa, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Isso prova para mim e para você, meu irmão. O banquete está preparado, mas muitos que estão sendo servidos com o banquete não conseguem discernir ou não possuem um paladar adequado para o que lhe é servido. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus está nos proporcionando um belo banquete
através da sua palavra, trazendo para a minha vida e para a sua vida a esperança. Nós continuamos sorrindo, louvando, apesar de enfrentarmos crises, de estarmos ainda num período de pandemia, apesar de muitas vezes ouvirmos falas que venham desconstruir aquilo que procuramos viver ou buscamos ali como sendo o nosso último fôlego. Assim como a mulher cirofenícia teve a resposta certa e conquistou através da sua fala a atenção do Filho de Deus, sejamos eu e você também ousados na nossa fala de continuar pedindo a Deus que Ele venha, que Ele acrescente não somente em número, mas que Ele acrescente pessoas com vontade de servi-lo e com alegria no coração de ser chamado filho e filha de Deus. Amém? Este é o primeiro ensinamento que esse texto traz para a minha vida e para a sua vida. Não permita que a dor, que uma palavra que não te motiva, venha roubar a sua esperança. Mas continue firme, porque o Senhor está atento à sua voz. Amém? Conta-se que alguém certa vez disse: se você quer se sentir angustiado, olhe para dentro de si. Se você quiser sentir-se derrotado, olhe para trás. Se você quiser sentir-se desanimado, olhe para frente. Mas se você quiser sentir-se distraído, olhe para a sua lateral. Se você não está disposto a viver uma vida com esperança, meu irmão e minha irmã, se você vive uma vida de servo de Deus, mas o seu pé anda aí vacilando entre as coisas mundanas, sabemos que estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. O Senhor já nos conquistou através do seu amor na cruz do Calvário. Então, se você não quer sentir-se angustiado, se você não quer sentir-se derrotado, se você não quer sentir-se distraído ou desanimado, seja motivado pela palavra de Deus, esta palavra que alimenta, esta palavra que cura, esta palavra que restaura, esta palavra que dá vida, esta palavra que liberta. Amém? Esta mulher foi buscar a libertação da sua filha e antes mesmo de chegar à sua casa, a filha dela foi liberta porque ela ousou confiar em Deus. Ouse você também. Continue confiando em Deus. Olhe para as situações não como um derrotado, não. Mas olhe para as situações sabendo que Deus está contigo e Ele é que te dá a esperança de se tornar um vencedor, uma vencedora neste mundo que suga as nossas forças, nas situações que entristece a nossa alma e adoece as nossas emoções. É justamente nesse período que o Espírito Santo de Deus vem e vai trazendo à nossa memória tudo aquilo que nós necessitamos para mantermos o nosso foco não atrás, na nossa lateral, mas mantermos o nosso foco para cima, mantermos o nosso foco em Jesus. Um segundo ensinamento desse texto que nós podemos tirar é que não podemos permitir certas concessões hoje
que venham a prejudicar a nossa salvação amanhã. E aí você pode falar assim, mas pastora, realmente a situação dessa mulher do texto é uma situação um tanto quanto triste. Sabe lá quanto tempo essa mulher sofria com sua filha endemoniada? Sabe lá quanto tempo você passa por problemas dos quais muitos tentam te desanimar ou apagar a tua esperança da vitória? Não permite e não dê concessões a pensamentos, a pessoas que não somam com a tua vitória. Esses dias atrás eu li uma frase bem interessante, a frase que diz o seguinte: você só vence o amanhã se não desistir hoje. É uma frase da psicologia, é a psico da dica de hoje. Isso me faz ver, meu irmão e minha irmã, que a vitória é certa em Cristo Jesus, mas as nossas atitudes contam muito para sermos vitoriosos, para termos esse sorriso largo no nosso rosto, que independente se as pessoas lançam credibilidade na sua vida ou na situação, de forma positiva ou negativa, independente disso, nós não podemos desistir do hoje. Essa mãe do texto, esta mulher não desistiu do hoje, da sua busca, da sua caminhada, do seu diálogo com Jesus. Ela não desistiu. E quando ela retornou, ela recebeu da parte de Deus o que os seus olhos puderam enxergar: a libertação da sua filha. Tudo porque ela não desistiu. Não desista você de alimentar a esperança em Cristo Jesus diariamente. Não desista você da salvação que Jesus conquistou lá na cruz por amor. Não desista você da caminhada com Cristo, mesmo que você esteja com as suas limitações engrandecidas. O Senhor é a tua força. Viva o hoje, alimentando com a vitória do amanhã em Cristo Jesus. E eu gostaria de concluir a reflexão desta noite dizendo que esse texto também me ensina e te ensina que a disposição em buscar a Deus, em ouvir de Jesus, ela precisa ser diária nas nossas vidas. Aquela mulher poderia ter resolvido o seu problema anteriormente, se ela tivesse escutado de Jesus, se ela tivesse percebido que não havia outro meio da libertação para a sua filha. Hoje você tem essa oportunidade. Liberte-se da dúvida, liberte-se da acomodação, liberte-se do eu que te impede caminhar livremente com Jesus. Viva o hoje, sem desistir de nenhum dos obstáculos por julgar pesado demais. Porque o Senhor, Ele traz o alívio para a minha vida e para a sua vida. E como eu disse, concluindo, eu quero te animar ao longo da caminhada da sua vida, na estrada que você percorre. Saiba que Deus já está lá na frente, te aguardando com a vitória nas mãos. Que Deus, em Cristo Jesus,
te abençoe. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Pai de amor, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, porque muitas vezes nós lançamos diante de ti as nossas petições e quando não percebemos os resultados da maneira que pedimos ou que queremos, muitas vezes nós voltamos, ó Deus, entristecidos, desanimados. Mas esta palavra, Senhor Deus, esse momento de diálogo dessa mulher com Jesus, esse diálogo foi extremamente importante para a minha vida e para a vida do meu irmão, da minha irmã que está juntamente comigo nesta noite prestando um culto a Ti. Porque mostrou, Senhor Deus, através desse texto, a humildade daquela mulher, a perseverança, a persistência dela. Senhor Deus, e acima de tudo a confiança, pois ela não se deixou abalar por uma aparente rejeição, mas ela se manteve firme, porque ela sabia para quem ela estava fazendo o pedido. Deus, traga o ânimo para as nossas vidas, para reconhecermos também o poder do nosso Pai Celestial, a quem levamos as nossas petições diariamente. E por mais, Senhor Deus, que a caminhada seja difícil, por mais que as situações nos sufoquem, Paizinho de amor, obrigada, porque tiramos sim lições preciosas nesse momento em que estamos caminhando contigo. Nós temos, Senhor Deus, vivenciado, ó Pai, os teus livramentos nesse período de pandemia. Nós temos vivenciado a alegria de te servir. Obrigada, Pai, pelo teu amor. Obrigada pela tua palavra que é vida. Obrigada, Senhor Deus, porque assim como o salmista declara no Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Desta mesma forma, como igreja, nós estamos também elevando os nossos olhos e clamando a Ti, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Obrigada, Senhor Deus, por mais esta oportunidade de aprendermos juntos na Tua palavra, por mais a oportunidade que o Senhor nos deu de celebrarmos, ó Deus, a salvação. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, uma boa semana, que você fique bem, que o Senhor te guarde em tudo, que o Senhor te proteja, abençoe os teus aonde quer que estiver, cada um deles, que sejam alcançados pelo poder e pelo amor do Senhor. Tire um tempo de oração durante essa semana, ore com a sua família, procure ler um texto da Bíblia com a sua família. Se você puder, coloque nas redes sociais, no seu status do WhatsApp, no Instagram e no Facebook, versículos bíblicos. Vamos colocar versículos, são mais importantes do que posicionamentos ideológicos e políticos. Vamos fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Se na tecnologia, nas redes sociais, nós podemos fazer isso, por que não fazermos? Coloca um versículo bíblico, uma pessoa que vai ler ali, mesmo sem querer, aquilo fica no subconsciente, e ela mais na frente vai refletir, aquilo vai ajudá-la. Tá bem? Que o Senhor te dê uma boa semana e que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam em nossas vidas e todos digam amém. Deus abençoe.
uma boa semana e deixo com você meu grande abraço.